Olá, meus alunos, tudo bem? Espero que tenham passado bem aí e vamos para mais uma aula falar um pouquinho hoje aí sobre divisores dos números naturais. Então, para conhecer um pouquinho os divisores dos números naturais, nós vamos trabalhar agora com a divisão, né? E trabalhar com a divisão, conforme nós já conversamos aí em outros momentos, a gente sempre também vai ter que trabalhar aí juntamente com a multiplicação, com a tabuada, tudo isso é muito importante nós sempre estarmos revendo, ok? Então, vamos lá. Quando que um número natural é divisor de outro número natural? Aqui vai trazer para nós o seguinte: um número é divisor do outro quando o resto da divisão por ele for igual a zero. Ou seja, toda vez que eu fizer uma divisão e o resto for igual a zero, nós vamos ter aí que esse determinado número é divisor do número maior. Ou seja, vamos lá. Se eu pego, por exemplo, 12, se eu dividir 12 dividido por 1, vai dar 12, porque 12 vezes 1 é igual a 12. Então o resto vai ser zero. Então eu posso afirmar que o 1 é divisor de 2. Se eu pegar ali 12 dividido por 2, vai resultar em 6. E o resto é zero. Então 2 também vai ser divisor de 12. Se eu pegar o 12 e dividir por 3, vai resultar em 4, porque 4 vezes 3, 12. Ou seja, eu vou ter o resto zero. Então nós vamos ter aqui que o 12 é divisível por 3. Também posso falar que o 3 é divisor de 12. Se eu pegar o 12 e dividir por 4, ele vai resultar em 3. Por quê? 4 vezes 3 é igual a 12, ou seja, eu vou ter um resto igual a zero. Então, 4 é divisor de 12, ou seja, 12 é divisível por 4. Se eu pegar o 12 e dividir por 6, 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 6, 12, ou seja, o 6 é divisor de 12, assim como o 12 é divisível por 6. Então, quando o número maior ele é divisível, dividido com o resto zero pelo menor, quer dizer que ele é divisível por aquele número menor. Neste caso, o menor vai ser chamado de divisor. Então, 6 é divisor de 12. 12 dividido por 12, que é igual a 1. 12 vezes 1, 12. Então, se eu dividir o 12 por 12, eu vou obter um resto zero. Se eu vou obter um resto zero, quer dizer então que o 12 ele é divisível por ele mesmo. Todo número é divisível por ele mesmo. Isso é muito importante a gente sempre estar guardando aí. Podemos escrever também D de divisor. Então, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Repare que os divisores de um número são também fatores dele. Então, nós vamos falar um pouquinho mais depois aí sobre o que é fator de um número. Ou seja, são os números divisíveis aí, são os divisores desse determinado número. Aí nós vamos estar trabalhando aí um pouquinho mais nas próximas aulas. Vamos entrar aqui nesse site para que a gente possa estar vendo aqui alguns exemplos bem legais que eu achei aí. Então eu gostaria de estar trabalhando com vocês. Ele traz também sobre os múltiplos, eu não usei na nossa outra aula, mas quem sabe a gente pode estar voltando aí num outro momento. Divisores de um número. Então vamos lá, pegar um exemplo prático do dia a dia que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o que é o divisor de um número. 10 amigos saíram para praticar remo, ou seja, esses 10 amigos se reuniram aí e foram praticar remo. Sabendo que todas as canoas têm de levar o mesmo número de tripulantes, nenhum deles pode ficar em terra, ou seja, eu tenho 10 amigos, eles vão fazer remo, vão usar uma canoa, e a canoa sempre tem que carregar o mesmo número de pessoas. Nenhuma canoa pode ter mais pessoas do que a outra. Então, como que nós podemos distribuir essas 10 pessoas por canoas? Vamos ver? Pense aí você um pouquinho, dá uma paradinha no vídeo, tenta pensar e depois você continua. Vai ser bem interessante para que você possa desenvolver aí seu conhecimento melhor. Então, se eu pegar essas 10 pessoas e dividir por uma canoa, ou seja, vai ter 10 pessoas por canoa. Então, aqui eu tenho 10 pessoas dividido por uma canoa, quer dizer que eu vou ter 10 pessoas por canoa. Então, uma canoa, tranquila, elas podem praticar todas juntas. Se eu pegar agora 10 pessoas e dividir por duas canoas, quer dizer que em cada canoa eu vou ter 5 pessoas. Beleza, deu certo. Então, elas podem dividir-se em duas canoas.
Mas se eu dividir 10 pessoas por 3 canoas, ou seja, eu vou ter 3 pessoas aqui, 3, 3. Eu vou ter um total de 9 pessoas. Porém, tem uma aqui. E ele não pode entrar em nenhuma delas porque a regra é todas as canoas têm que ter o mesmo número de pessoas. Então, quando eu dividir 10 por 3, não é uma divisão exata. Eu não consigo ter resto zero. Então, neste caso, eu não consigo efetuar essa divisão, ok? Então, quer dizer que o 10 não é divisível por 3. Ou seja, 3 não é divisor de 10. Se eu tiver 5 canoas, legal, ó, 10 dividido por 5, 2, porque 2 vezes 5, 10. Ou seja, podem ir 2 pessoas por canoa. Então agora eles estão bem tranquilos, podem continuar aí a diversão deles. E se eu pegar canoas menores, unitárias, que vão levar apenas uma pessoa cada? Então eu vou dividir 10 por 10, que resulta em 1. Ou seja, em cada canoa irá apenas uma pessoa. Por quê? Porque o 10 ele é divisível por 10, que é igual a uma pessoa. Como eu já disse para vocês, todo número é divisível por ele mesmo. Então, conforme nós já vimos, chama-se divisores de um número a todos os números naturais que o dividem de forma exata e o resto da divisão é zero. Então, 3 é divisor de 12? Sim, porque, como nós vimos, 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Então, sobrou aqui o resto zero. 5 é divisível de 27. Se eu pegar aqui, ó, 27 dividir por 5, 5 vezes 5, 25. Sobra 2. Ou seja, não é uma divisão exata. Então, 5 não é divisor de 27. Ok? Os divisores de 10 podem ser representados da seguinte forma. Então, eu tenho aqui os divisores de 10, que foi o exemplo da canoa. 1, 2, 5 e 10. Por quê? Observem. 10 dividido por 1, 10. 10 dividido por 2, 5. 10 dividido por 5, 2. 10 dividido por 10 igual a 1. Então, para concluir aqui, nós temos que o 1 ele é divisor de qualquer número natural. Assim como nós vimos que o 0 ele é múltiplo de qualquer número natural, o 1 é divisor de qualquer número natural. Qualquer número é divisor de si próprio. Então, qualquer número eu posso dividir por ele mesmo. 20 dividido por 20, 30 por 30, 100 por 100. Então, todo número é divisível por ele mesmo. Qualquer número tem pelo menos 2 divisores. Então, você nunca vai ter um número com menos de 2 divisores. Pelo menos 2. O próprio número e o número 1, ou seja, o 7. Ele só é divisível por 1 e por 7. O 11 só é divisível por 1 e por 11. E esses números aqui têm um nome especial que nós vamos estar vendo aí na próxima aula. Os curiosos de plantão já podem estar dando uma olhadinha aí, vendo na apostila aqui, ou no seu material de estudo, que você vai sempre descobrir, opa, o que esse número tem de especial? E ele vai ser muito especial aí para a continuidade dos nossos estudos. Ok? Voltando lá para a nossa apresentação, continuando aqui, opa, sim. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Os divisores de 8. Quem que são os divisores de 8? Então, eu tenho aqui o 1, o 2, o 4 e o 8. Por quê? 8 dividido por 1, 8. 8 dividido por 2, 4. 8 dividido por 4, 2. 8 dividido por 8, 1. Então, observem que ele tem 4 divisores. Então, os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. E por que eu grifei esse 4 aqui de vermelho? Observem que o 4 ele é a metade de 8. A partir da metade, você não tem mais nenhum divisor. Então, aqui, antes da metade de 8, eu tenho os divisores 1 e 2. Depois de 4, nenhum mais. Porque, exemplo, se eu multiplicar o 4 por 3, vai dar 12. É maior do que 8. Então, isso também é muito interessante vocês estarem atentos. Os divisores de 11, conforme nós vimos já, 1 e 11. Por quê? O número 11 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Se eu dividir o 11 por 2, pense aí, faça aí no seu caderno agora. Quanto que dá 11 dividido por 2? Vai dar exato? Vai dar um resto igual a zero? Não, né?
Então, você vai observar por isso que ele vai ter somente esses dois números. Qualquer outro que eu dividir o número 11, eu vou ter um resto diferente de zero. Depois nós temos aqui o número 12. Quais são os divisores de 12? Então, conforme nós iniciamos nossa aula hoje falando. E por que eu trouxe ele aqui? Para mostrar para vocês. Ó. O 6, ele é ele é a metade de 12. Então, ele é o maior divisor aqui de 12, diferente dele mesmo. Então, observem o quê? 12 dividido por 1, 12. 12 dividido por 2, 6. 12 por 3, 4. 12 por 4, 3. 12 dividido por 6, 2. 12 dividido por 12, 1. E observem que interessante, ó. 12 vezes 1, 12. 6 vezes 2, 12. 4 vezes 3, 12. Então, eu estou multiplicando os extremos e sempre vai estar dando o valor 12 aí, ok? Interessante também vocês pensarem nisso. Divisores de 20. Então, nós temos aqui que os divisores de 20, eu vou pegar o 20 dividir por 1, 20. 20 dividir por 2, 10. 20 dividido por 4, 5. 20 dividido por 5, 4, porque 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 21. Então, observem aqui ó, em vermelho, o 20 é o maior divisor de 20, diferente de 20. Ok? Então, o maior diferente dele mesmo. Então, depois dele, não tem mais nenhum divisor. E, conforme vocês vão observar aqui, o menor divisor é 1 e o maior sempre vai ser ele mesmo. Então, o maior divisor de um número é ele mesmo. O 30. Então, os divisores de 30 são eles. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Observem aqui ó, o 15. Eu não destaquei aqui neste caso, porque a gente já está agora compreendendo. Então, a ideia é vocês já mentalmente já ir visualizando sempre isso. Que eu tenho aqui o 15, depois do 15 nenhum outro divisor. Ah, por que o 30 não é divisível por 7? Porque não tem nenhum número que multiplicado por 7 resulta em 30. Se eu pego 4 vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35. Ou seja, eu vou estar sempre diminuindo, então... vai ter um resto diferente de zero. Então, eu não vou ter este resto aí que é o que me interessa nesse caso. Os divisores de 15, 1, 3, 5 e 15. Observem que o 15 é um número ímpar, então ele não tem a metade, igual a gente pode estar usando os números pares, né? Um número que está bem no meio ali. Porque se eu dividir 15 por 2, por exemplo, o 2 não é divisor de 15. Então, o que vai acontecer neste caso? Você vai observar 1, o 3, o 5 e o 15. Depois do 5 aqui, ó, eu não tenho nenhum outro divisor. Porque a metade de 15, por exemplo, seria... eu não tenho uma metade de um número natural. Então, mas eu teria o 7, por exemplo, que 7 mais 7 dá 14, e 8 mais 8 que dá 16. Então, eu não consigo ter aqui nenhum divisor maior do que 7. Ok? Ou seja, o maior divisor aqui no caso vai ser o 5 e o menor divisor vai ser 1. Sendo que o 15, ele é divisível por ele mesmo, sendo o 15 o maior divisor dele, de 15. E o 5 é o maior divisor diferente de 15. Ok? Então, sempre tomar muito cuidado com essa ideia que o maior divisor de todo número é ele mesmo. Mas aí eu posso pensar, sem ser ele, quem que é o maior? Então, nesse caso, seria o 5. Ok? Então, espero que essa aula tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais. É necessário rever ela aí umas 2 vezes ou mais, até para você compreender. E sempre vai dando pause e fazendo aí a lápis as contas que nós indicamos. Até a próxima aula, boas atividades, ok? Sucesso aí para vocês!